Eu tenho falado sobre a rota da ressurreição. Aos domingos eu tenho feito isso até a nossa festa de Páscoa, no último domingo de março. Hoje nós vamos aqui em 4 celebrações celebrar a ressurreição de Jesus. Assim, eu comecei ministrando sobre quem removerá a pedra, uma mensagem que vale a pena você ir lá visitar no YouTube, ir lá encontrar e falar, deixa eu ouvir se eu não tiver ouvido ainda. Depois eu ministrei sobre corra para ver, que quem viu também depois corre para anunciar. E na semana passada eu falei sobre a última notícia. A ideia de falar desses temas é porque por 7 mensagens eu quero mostrar a você o roteiro pós-ressurreição de Jesus. E hoje eu quero ministrar a vocês sobre o fôlego para continuar. Fala comigo, fôlego para continuar. Pega fôlego aí. Fôlego para continuar. Você precisa ouvir essa mensagem. Nós vamos perceber na leitura de hoje, olhe para mim, que é muito comum algumas reações na vida daqueles que tiveram uma experiência com Jesus, do Jesus após a sua ressurreição. A ideia de tomar esse tema é porque falar de Jesus é um assunto extremamente vasto e maravilhoso. Mas olhar para essas pessoas que tiveram uma experiência com Cristo e foram enviados para um propósito, como a gente já estudou, a Maria Madalena, a história de Pedro e João que corre para o túmulo e também tem uma experiência, uma reação diferente. A história daqueles 2 que caminhavam no túmulo, no caminho de Emaús, e Jesus visita-os ali naquele caminho. E hoje, onde Jesus ele se encontra com os seus 11 discípulos, que a Bíblia diz que eles estavam no mesmo lugar, em um lugar trancado e, claro, atemorizados diante de tudo que havia acontecido. Vamos lá então, João capítulo 20, versículo 19, vai narrar essa história, querido, onde havia um pavor, porque Jesus havia morrido. Eles não tinham certeza da sua ressurreição. A perseguição estava muito latente. E diz assim, ao cair da tarde naquele dia, ou seja, é o final do domingo da ressurreição, chegando já de noite, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. O que Jesus disse? E, dizendo isto, lhe mostrou as mãos, o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez, olhe bem, o que ele diz outra vez? Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se los retiverdes, são retidos. Essa história aqui, ela vai nos levar para uma cena muito objetiva. 11 discípulos se encontraram após a ressurreição. É o mesmo domingo que a Maria Madalena visitou de manhã cedinho o túmulo, que Pedro e João visitaram pela manhã. É o mesmo domingo que Jesus caminhou com os 2 indo para Emaús e logo eles percebem que era Jesus. Só que o cair da tarde é de noite. De noite eles estão agora reunidos dentro de um ambiente fechado, onde eles estão com medo. Medo de quê? Medo que acontecesse com eles o que aconteceu com o seu mestre. É interessante lembrar vocês que todos estavam decepcionados, porque haviam colocado toda a expectativa no nosso Senhor Jesus. Eles haviam se frustrado porque eles achavam que realmente Jesus não ia chegar até o final, não ia morrer na cruz do Calvário. Eles se esqueceram que havia uma promessa, Jesus ressuscitaria ao 3º dia. No momento que eles estão reunidos, na sua desesperança, na sua angústia, na condição que eles estão, acredite, as portas trancadas, Jesus aparece no meio deles. E logo quando os vê, diz, paz seja convosco. Ele diz, shalom. Naquele momento, Jesus ele interrompe uma reunião da angústia, uma reunião do desespero, um momento de temor, de terror. Eu não sei se você já esteve diante de uma pessoa desesperada.
Eu não estou falando de uma pessoa que se assustou com alguma coisa que viu rapidamente. Eu estou falando diante de uma pessoa em pânico. Uma pessoa que acabou de perder alguém muito amado, naquela hora, alguém que entrou numa dívida absurda, alguém que teve uma notícia que tem poucos dias de vida, eu não sei, mas eu já estive. É muito triste, o olhar é muito triste, o olhar é de apavorado, a angústia quase que toma o lugar. Eu já tive algumas vezes, e confesso que às vezes nem palavras eu tive para dar a essa pessoa imediatamente. Eu disse, olha, Deus abençoe, Deus vai nos dar vitória. Por quê? Porque às vezes a angústia da pessoa é como se passasse para nós aquela dor que a pessoa está vivendo. Você já percebeu que algumas vezes é muito perceptível que a dor coabita com a bênção? É como se a dor e a bênção pudessem gerar algo que a gente nunca viveria em nossa história. Que todas as vezes que você está diante de um desafio na tua vida, quase uma desistência, é porque você está tão próximo do teu milagre, e é a hora que você não pode desistir de maneira alguma. Uma estação ruim da tua vida não pode roubar o tempo da colheita que está para chegar na tua história, querido. Olha, ouça o que eu estou lhe dizendo. Você passar por uma estação ruim, ok, mas isso não pode tirar de você, porque você está prestes a viver o ambiente, a melhor estação de colheita da história da tua vida. Creia nisso, dá uma salva de palmas ao Senhor. Dá um glória a Deus aí em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então não permita que essa estação que você viveu, ou até mesmo está vivendo, possa roubar de você o que Deus está planejando sobre a tua vida. Agora, por que desse tema? Fôlego para continuar. Até porque você que tem Deus, você que tem o Espírito Santo, você que anda com Jesus, apóstolo, eu estou bem, Deus está comigo, eu estou vencendo as batalhas, mas é aí que me preocupa. Eu fui exortado, ou pelo menos esse texto me chama a atenção, que quando eu comecei a perceber que quem estava desesperado, quem estava apavorado, foram as pessoas que andaram mais perto de Jesus. Aqueles que andaram mais perto de Jesus estavam trancados numa sala. Eles estavam não só trancando as portas, mas os sentidos, a alma, dificilmente tendo esperança para o futuro. E eu fiquei imaginando, meu Deus, se esses que andaram ao lado de Jesus, eles estão nesse estado de desespero, imagine nós, que não tivemos a experiência que eles tiveram. Eu estava, há meses atrás, não faz muito tempo, ministrando numa mentoria para líderes, para pastores. Eu faço isso muitas vezes, e estava ali dando a palavra, como naturalmente eu faço, e de repente eu vi que entrou uma pessoa. Havia entrado muitos pastores, mas um daqueles pastores me chamou a atenção porque eu o conhecia. O lugar que eu estava, a maioria dos pastores eu não conhecia, e eu conhecia aquele pastor, e ele necessariamente me conhecia pouco, mas eu conhecia de uma época onde na minha juventude eu fui muito inspirado por ele. Sabe uma pessoa que de algum momento da tua vida te inspirou, te desafiou? E eu, claro, continuei pregando, mas a presença dele de alguma maneira me chamou a atenção, porque é uma pessoa que lá atrás eu sentava para ouvi-lo, e agora ele estava ali, até aí tudo bem. E eu me lembro que ele estava ali na dele, aquela pessoa me chamava a atenção por conta da história, e até mesmo da minha gratidão que eu tinha pela unção derramada na vida dele. Quando o Projeto Vida lá atrás estava no início, eu ia em conferências no Rio de Janeiro, e eu ouvia, eu falava, uau. Quando terminou, antes de eu ir até ele, ele veio até mim. E ele veio falar comigo. E na hora que eu comecei a falar, que eu queria lembrar ele, eu queria falar do quanto ele era uma bênção na minha vida, eu não tive tempo. Porque ele já disse para mim, olha, eu vim aqui hoje, mas eu estou desistindo de tudo, eu estou cuidando da minha vida, eu vou cuidar da minha família. Ele muito revoltado, e eu olhava e falava assim, mas será que é ele mesmo? Porque eu devo ter me enganado. Mas era aquela pessoa. E o que eu vou falar não é uma crítica, o que eu vou falar é um despertamento. Eu olhava para ele e me deu um frio. Eu falei, meu Deus, se esse homem, que Deus usou tanto, mas está em pecado? Não trata de pecado, se trata de exaustão, se trata de esgotamento,
se trata de falta de fôlego, se trata de um peso mais do que não pode suportar, e que pode acontecer com qualquer um de vocês. Eu não vim te assustar aqui hoje, mas eu quero te dar uma palavra para que você seja desperto aqui nesse lugar. Posso continuar ou não? E ele falava aquilo sobre a desistência do ministério, desistência de tudo, estou mudando do país, vou para outro lugar, vou morar em outro lugar. E eu, paralisado, tentando contar minha história para ele, de que eu era o resultado, eu era apesar de que eu tive outros pastores que me influenciaram, mas ele foi um dos que me ajudou muito numa época de crise no ministério. Mas aquilo nem deu tempo, porque ele saiu imediatamente, agradeceu pela palavra, e eu percebi que ele estava no tempo da amargura, em um tempo que eu oro para que o Senhor resgate. E logo olhando essa história, me lembrei de outra. Eu estava numa cidade e havia um líder que muitas vezes, esse primeiro nunca ministrou em Volta Redonda, nunca veio, era uma pessoa de referência, mas esse segundo era uma pessoa que quando a gente convidava, lá no galpão, a pessoa vinha ministrar, era uma expectativa, porque quando falava, arrebatava multidões. Pensa numa palavra, um homem com intimidade com Deus. E eu estava na cidade e disseram, fulano vai pregar aqui numa igreja pela manhã, e eu estava com a folga na minha agenda, eu ia só ter compromisso à noite. Aí eu falei, vou lá, eu vou ouvir a mensagem, tantos anos que eu não ouço, e eu criei aquela expectativa da minha juventude, porque ele é mais velho que eu um pouco, e é uma pessoa que me influenciou em um outro nível. O primeiro em um nível, esse no nível da revelação da palavra. Eu fui empolgado, eu me assentei, peguei meu celular, coloquei no bloco de notas, me preparei e falei, meu Deus do céu, estou precisando hoje. Sabe quando você vai no culto e fala, e eu ouvi por 1 hora, e não é uma crítica que eu vou fazer, é um despertamento. Eu ouvia, pastor Fábio, aquele pastor tentando convencer a gente de uma coisa que ele não é convencido. Eu vi um homem que no meio do caminho perdeu todo o entusiasmo. Alguém que carregava um nível de unção, que quando eu olhava eu dizia, Deus, aí você diz, apóstolo, você está criticando? Não, eu estou com medo, eu estava olhando com medo. Eu falava, Deus, eu não posso, isso não pode acontecer comigo, porque se aconteceu com ele, meu Deus do céu. Aí por que eu estou dizendo isso a você? Porque eu também, apóstolo, você está assim hoje? Não, eu estou ótimo. Mas eu também, nos 35 anos que sou pastor, eu já tive jornadas na minha vida de esgotamentos, de momentos que a vontade, o medo, a solidão, a vontade era dizer, Deus, não fui chamado para isso. Mas como eu vi que nenhum desistente é feliz, como eu vi que nenhum desistente tem paz, eu resolvi brigar, e lutar e orar, e jejuar e dizer, Deus, renova-me, traz um fôlego novo para continuar. Eu quero dizer para você, querido, que na graça de Deus, eu e minha esposa estamos aqui com muito fôlego, com muita disposição, mas isso não nos isenta de buscar a Deus todos os dias, com temor a Deus, dizendo, Senhor, eu não posso perder essa chama, eu não posso perder essa paixão. O que eu quero dizer para você é que essa mensagem é para você, essa mensagem é para mim, ela não é para o seu amigo, é para você, mesmo no tempo de sucesso da tua vida, mesmo no tempo que você está dizendo, eu estou bem, apóstolo, está tudo em ordem, mas eu poderia te dar uma lista, não vou continuar, porque eu não quero te assustar, de crentes que entraram na estatística, de cristãos que foram tão usados por Deus, que tiveram experiência com Deus, e que hoje estão nas estatísticas dos desistidos, que se tornaram críticos do reino, que são pessoas distantes de Deus. E a minha fala não é ainda uma fala de crítica, ainda continuo na minha fala, desperta a igreja, Senhor, para que você vigie, para que você continue na sua rota de conquista. Por isso Deus é tão lindo que trouxe você essa unção, essa celebração hoje, para renovar o fôlego da presença de Deus na tua vida, porque o que Ele está para fazer daqui para frente, você não tem noção. Por isso Ele quer te dar fôlego para continuar. Se alguém está recebendo aí, dá uma salva de palmas ao Senhor, dá glória a Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você sabe que mesmo nos momentos de maior angústia, você frequentemente encontra ali bênçãos inesperadas. Passando por um momento difícil, no processo você vê a mão de Deus. Sabe por quê? Porque Deus transforma pressão em poder.
Pessoas que já passaram por momentos difíceis, por tempestades, por momentos como eu citei aqui, esses dois líderes, a minha oração é que Deus os resgate. Mas o que eu quero te mostrar é que nessa cena que nós lemos hoje, nós estamos falando de 11 discípulos que andaram com Jesus, que estão trancados dentro de uma casa, com medo do que está lá fora e com medo do que está dentro deles. Porque o maior inimigo que você tem, querido, não está fora de você, é o que está dentro de você. Esse derruba você. É a desistência que derruba você. Porque se você vencer esse desafio dentro de você, não tem uma área da tua vida, não tem um território que você não possa conquistar. Porque o Senhor te ungiu para. Fala comigo, Deus me ungiu para. Para quê? Para conquistar. Então a primeira coisa, portas e sentidos trancados. Fala comigo. Porque o texto, se você se lembrar, fala que as portas estavam fechadas. Da onde, apóstolo? Pronto. Quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou ao terceiro dia, inclusive o túmulo que encontrado em Jerusalém. Aliás, gente, em maio, eu estou indo dia 12 de maio para Jerusalém, para Israel, e tem algumas vagas na caravana. A caravana já voltou, já está aflorando de novo, então não deixe para aquele finalzinho dizendo assim, eu queria tanto ir. Uma parte aqui, né, propaganda, vamos lá, volta aqui comigo. É que eu me lembrei do Jardim do Túmulo, que eu quero te levar até lá, eu quero que você veja, né? Agora, veja bem, quando Jesus ressuscita ali, já lhe expliquei, ele aparece a Maria Madalena, os dois, a Pedro e João, só que agora, os 11 discípulos, de alguma maneira, se comunicaram, porque Jesus mesmo falou que encontraria lá, eles estão trancafiados, dentro de uma casa, a Bíblia diz com medo de quem? Dos judeus. Quem são esses? O povo deles, que matou Jesus, e possivelmente agora eles estão dizendo, nós vamos ser perseguidos até a morte. Nesse interim, Jesus, que não tem porta trancada para ele, aparece no meio do grupo e diz, Shalom, paz seja com vocês. Só que a alma deles estava tão ferida, que eles, Lucas inclusive, não João, Lucas narrando a mesma história, diz que eles olharam para Jesus e falaram que era um fantasma, ou eles se assustaram, levaram um susto, porque o temor tomou a mente deles de tal maneira que eles não conseguiam enxergar o livramento de Deus. E Jesus, diz a Bíblia, repetiu, ele fala 2 vezes, paz seja convosco, ele diz Shalom, porque a paz não havia entrado dentro deles. O próprio Cristo, que é a paz, está dizendo a eles paz e eles não conseguem receber, porque a dor, o medo tem a capacidade de tirar de você a visão da luz mais clara que tiver à tua frente. Você continua achando que está escuro. Por quê? Porque o medo fechou a janela da tua alma. O medo, ele tem essa capacidade de fechar todos os seus sentidos, a sua boca, os seus ouvidos, os teus olhos, seu tato, seu cheiro, tudo. Você não consegue perceber o que está acontecendo, porque do ponto de vista natural, sim, mas também desse nível de perceber que Deus está se movendo. Quando Jesus entra, Jesus entrou pela porta, aliás, ele passa pelas paredes, ele está no meio deles, mas ainda havia algo fechado, a porta fechada, sentidos fechados. Você tem que aprender uma coisa na tua vida, se você não se abrir, a palavra não vai te mudar. Fale comigo, se eu não me abrir, a palavra não vai me mudar. Você tem que entender que a porta era fechada, mas os sentidos também estavam fechados. A sensibilidade estava fechada. Não havia perspectiva para coisas novas. Os 11 estavam numa condição de medo, eles estavam numa condição de decepção, amedrontados, eles estavam tomados pelo pavor. Então como que eles vão ouvir um projeto novo, alguma ideia, o próprio Cristo que está no meio deles? Então acorde para isso, querido. Não é você que abre a palavra, mas é a palavra que abre você. Quando você vem aqui ouvir uma palavra, aprenda uma coisa que eu demorei muito para entender. Em Hebreus, quando diz que a Bíblia, a palavra de Deus, é como uma espada de 2 gumes, que tem esse poder de discernir aquilo que é espiritual e aquilo que é da alma. Ali um dia eu estou lendo aquele texto
eu comecei a buscar, Deus, me dá uma palavra. E o Senhor falou comigo, você não está percebendo que você não é a espada que abre, mas é a Bíblia que é a espada. Então deixa a minha palavra te abrir, e você vai ver o que vai acontecer na tua vida. E eu percebi que muitas mensagens que eu preguei para você, primeiro elas foram pregadas para mim, porque o Senhor primeiro abriu a minha vida, tocou a minha vida, Ele me trouxe fôlego novo. E por isso quando eu subo aqui eu posso dizer para você, eu experimentei. Pode acreditar, eu já tive dias de solidão, dizendo, Deus, o que está acontecendo comigo? E Deus me visitou, Deus me abençoou, Deus renovou o meu fôlego. Por isso não há uma pessoa que está aqui dentro hoje, que precisa de um fôlego novo, que vai sair daqui do mesmo jeito. Mas você que tem andado já na velocidade, Deus vai te dar mais conquistas ainda na tua vida. O que eu quero te mostrar aqui nessa história é que quando você abre a Bíblia, ela abre você, o livro abre você. Quando você tenta discernir o livro é que discerne você. A grande verdade, quando você tenta julgar a palavra é que julga você. Ou seja, se eu permitir que a palavra realmente entre no meu coração, eu venço. Então, por favor, não mantenha os seus sentidos fechados. Jesus entrou num ambiente de portas fechadas, mas Ele teve que fazer um ato. Você vai entender logo aqui. A Bíblia fala que era de noite, final do dia já, ao romper da tarde. O Jesus ressuscitado entra no meio dos discípulos temerosos, amontoados, escondidos. Eles estavam ali nessa condição. E Jesus, quando entra, Ele libera uma palavra e sopra sobre eles. Esse fôlego de Jesus traz a eles uma vida que eles precisavam ter, um sentido que eles precisavam ter. Eu já lhe disse, não se trata de portas, mas também se trata da alma fechada. É quando aquilo que é externo está revelando o que está interno. É quando uma pessoa que o quarto dela está bagunçado, mas às vezes não é só o quarto, a vida também está. É quando a pessoa, quando a sua agenda, ela está toda confusa, não é só a agenda, a vida está confusa. É quando uma pessoa que não consegue ter afeto com os parentes, com os amigos, com a família, assim como fora, dentro dele está sem afeto. É como alguém que está representando o que está fora, o que está dentro da vida dele. Era o que estava ali, a porta trancada não é nada, o problema é a alma fechada. O problema é a mente fechada. O problema é você chegar aqui e dizer, eu vou até naquela igreja, mas eu não quero receber. Amado, abre o teu coração, porque quando uma palavra de Deus vem em sua direção, o seu destino ele é mudado, a sua história ela é reescrita, e nada melhor do que você ver o próprio Deus se movendo a teu favor. Olha o que acontece aqui, enquanto as pessoas estão confusas, elas permanecem ofuscadas, mesmo diante da mais clara luz. Uma confusão da mente, ela rouba de você uma experiência, ela tira de você a possibilidade de encontrar respostas que você tanto tem buscado. Jesus, ele diz, eu também vos envio. Logo depois que ele libera essa palavra, porque ele está dizendo assim para os discípulos, olha, assim como o Pai me enviou, eu também vou enviar vocês. Aí a surpresa, sabe qual foi? Ele sopra, o que ele faz? Não faz sentido aqui ainda. Pelo menos a gente olha e fala, por que Jesus, ele vem e sopra sobre os seus 11 discípulos? Fica muito claro que Jesus está não só fazendo um ato profético, mas ele diz, receba o Espírito Santo. Ele está lhe dando a eles, querido, um fôlego para os próximos anos da vida deles. 40 dias depois, quanto tempo? Foi a ascensão, Jesus subiu ao céu. Mais 10, chamado Pentecostes, foi quando o Espírito Santo foi derramado. Quando Jesus soprou aqui, não era o Pentecostes. Jesus estava ali revestindo, ele estava dando a eles, aliás, um avivamento a eles, para sustentá-los nas batalhas que eles haveriam de suportar. Agora, o que me chama a atenção é que Jesus assoprou, e ali ele está liberando o que deu o nome dessa mensagem, fôlego para continuar. Você sabe que a maioria das pessoas não se cansam por muito trabalho e sucesso,
mas as pessoas se cansam por falta de propósito e insucessos. Na minha experiência com líderes, empresários, pastores, é muito difícil eu ver alguém que está, vou dar o exemplo de uma igreja, que está lá com 4, 5 mil pessoas dizendo estou exausto. Mas é muito fácil você ver um pastor que está 10 anos tentando com 50, 60 pessoas, com as mesmas pessoas, não consegue dizendo eu estou esgotado. Que matemática é essa? Como que alguém com 4 mil pessoas está dizendo está tudo bem? Trabalhando dia e noite, envolvido, dormindo pouco e dizendo está tudo bem. Porque quando a tua vida tem propósito, querido, exaustão não te alcança. Você pode estar com o seu corpo até exaurido, mas você não está esgotado. Porque você está sendo premiado a cada dia. Se isso aconteceu numa empresa, financeiramente, você está dizendo, opa, está tudo dando certo. Agora, o pior é a dor do parto sem o filho nascer. É você ter que se esforçar por algo que você não tem um prazer nenhum de alcançar. Existem pessoas que estão fazendo tentativas, eu digo pastores, mas agora vamos falar do ponto de vista geral, de algo que você está tentando, a sua empresa não vai, sua família não vai, a sua vida não vai, a sua vida está cada vez pior, e você está dizendo, apóstolo, mas eu tenho trabalhado, eu tenho tentado, eu tenho dado o meu melhor. Sabe o que está acontecendo? Não é um insucesso, porque o propósito na vida de uma pessoa é fôlego, o desígnio na vida de uma pessoa é como fôlego. Eu não sei se você viu, vale a pena falar dessa mulher, Ruth Gottesman. É interessante que essa mulher com 94 anos, essa semana, ela fez uma doação de $1 bilhão a uma universidade de medicina, na qual ela trabalhou 55 anos. Ela então, o que me chama a atenção são seus 94 anos, e ela poder fazer história, no que diz respeito na vida daquele estudante de medicina, dizendo, vocês vão estudar de graça, mas não é 1, 2, 3, 100, cada um deles gasta 294, 95 mil dólares para todo o curso deles. 1 bilhão, a gente ficou fazendo a conta, né? Quantos médicos que ela está colocando no mundo. E ela, por herança que o marido dela deixou para ela, morreu em 2022, ele era um grande investidor, ela decide fazer uma doação dessa que chega no nosso dinheiro a quase 5 bilhões de reais. Como que alguém com 94 anos acha sentido para a vida? Como que alguém encontra um propósito na vida? Aí você diz, se eu tivesse eu daria. Às vezes não. A grande questão é que nós às vezes passamos a eternidade, passamos a nossa vida sem descobrir o verdadeiro propósito. Não se trata do quanto você vai ganhar, não trata o quanto você vai mudar a vida de pessoas. Não se trata de quem você, de quanto você tem, se trata de quem você se tornou, a pessoa que você se tornou. Então aqui eu descubro que a exaustão, o esgotamento, na maioria das vezes não é excesso de trabalho, mas é falta de propósito. Que quando eu vivo fora do meu propósito, eu fico exaurido, mesmo trabalhando pouco, ou mesmo atendendo poucas pessoas. Mas quando eu estou vivendo o meu tempo, a minha estação, que é o que eu quero profetizar sobre a tua vida, sobre teus negócios, sobre a tua casa, que você viva a melhor estação da história da tua vida, na sua família, na sua empresa, no seu trabalho, no seu ministério, em todos os aspectos, Deus te leve a experimentar o melhor dessa terra. Pode celebrar, irmão, dá uma salva de palmas aí, dá uma avivada em nome de Jesus. A Bíblia fala que de repente Jesus entrou. Fala comigo, de repente Jesus entrou. É interessante porque é a Bíblia dizendo, eles estão ali no meio do angústia deles. A cena eu já narrei para você. O olhar do pavor, do medo, estava nos 11. Ali estavam os discípulos de Jesus, os que andaram mais próximo de Jesus. De repente, Jesus está no meio do recinto. De repente, numa voz audível, não é de anjo, audível dizendo, Shalom. E de repente, ele mostra os cravos, os furos nas mãos, do lado. E Lucas ainda acrescenta, o evangelista também, nos pés, para que eles pudessem tocá-lo. Sabe para quê? Para que não houvesse dúvida, para que ele soubesse que o Cristo que está ali, não é o Cristo que estava morto na cruz. Na rota da ressurreição, eu insisto em lembrar você,
que as pessoas se assustaram porque estavam esperando aquele Cristo que está lá, debilitado, aquele Cristo que está lá, o seu rosto completamente deformado, mas Jesus que se apresenta a esses homens, é o Cristo que desceu ao inferno, que subjugou Satanás, que pegou a chave do inferno e da morte, que deu ordem a Satanás dizendo, as portas do inferno não vão mais prevalecer contra a igreja. Foi aquele que disse que aquilo que é ligado no céu terá ligado na terra, é aquele que toma autoridade dos céus e na terra. Esse Cristo aparece no meio, naquele ambiente de angústia. Irmãos, aprenda ou se lembre do que eu sempre digo a você. A questão não é onde eu estou, a questão é quem está comigo. A questão é que eu posso estar no mesmo ambiente que eu estava ontem, mas ontem eu estava só. Hoje ele chegou, hoje ele entrou na minha história. Eu posso estar vivendo a mesma crise que eu estava vivendo semana passada. Eu estou aqui hoje, apóstolo, na mesma crise no meu casamento, na minha vida financeira. Ok, mas hoje ele está no meio de vós. Ele se apresenta dizendo Shalom. Ele está dizendo seja paz. A paz invada teu coração. A paz que ele dá não é como o mundo pode dar. A paz que ele dá preenche todos os nossos vazios. Assim, então Jesus, ele se aparece. Ele aparece, aliás, a eles. A situação ainda era a mesma, mas a presença de Jesus transforma qualquer ambiente. É interessante como Jesus, com o corpo glorificado, ainda tinha marcas na mão, do seu lado, onde enfiaram a lança nele. A Bíblia diz que ele disse para colocar o dedo. O próprio Tomé, vocês ainda vão ouvir a mensagem sobre ele, colocou o dedo ali. E eu ficava dizendo, por que das marcas? Porque as marcas até ferem a estética, mas ela nos faz lembrar do passado, do que passamos. Mas ela tem uma coisa tremenda, aponta para o nosso milagre. As marcas têm esse poder, aonde Jesus já curou a tua ferida, mas aquela lembrança é para você se lembrar de onde eu vim. Você sabe um dos grandes segredos de homens de Deus, principalmente de Davi? Davi, ele se tornou rei de Israel, mas o processo dele demorou muitos anos até que ele pudesse assumir o reinado. Sempre que Davi estava no curral de ovelhas, ainda debaixo de uma promessa que seria rei, ele se lembrava do trono, ele se lembrava da promessa, ele se lembrava do que o profeta Samuel disse quando ungiu ele rei de Israel. Aos seus 16 anos, ele vai assumir o reinado com 30, só uma parte só, com 37. Então nós estamos falando de 20 anos depois, ele vai assumir o reinado de todo Israel. Por tanto tempo ele sinalizava o trono. Mas o dia que ele assumiu o trono de Israel, ele se lembrava do curral que ele veio. Porque quando você está aqui, querido, lembra do lugar que Deus prometeu. Mas o dia que você chegar na promessa, lembra do lugar onde Ele tirou você. Porque se você não entender essa dinâmica, você vai ter prazo de validade. Aquilo que você conquista vai se perder. Apóstolo, mas isso está me deixando espantado. Então está funcionando. A ideia é essa mesmo. Porque muitas pessoas conseguiram ir tão longe, mas elas não conseguiram permanecer tão longe. Porque não conseguiram sustentar um ambiente que conquistaram. Porque Davi está aqui, olha, no curral de ovelhas, nos ambientes, caverna de Adulão. A trajetória dele foi de muita dificuldade. Aqui na mente, palácio. Deus me chamou para o palácio. Palácio. Eu estou aqui agora, na caverna de Adulão, estou aqui agora sendo perseguido, mas o palácio. Eu tenho uma promessa, porque quando eu tenho a visão da chegada, eu consigo me sustentar no meu processo, no meu trajeto. Esse é o maior problema de muitos homens e mulheres, é porque você não está se lembrando da promessa que Deus deu a você. Você não está lembrando o que a palavra diz a teu respeito. E por isso você não consegue sustentar o trajeto. Mas à medida que você está passando luta hoje, mas você está lembrando aonde Deus vai te levar, você diz, eu estou passando, mas eu sei aonde eu vou chegar. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas Ele tem uma promessa na minha vida. Porque quando Deus libera uma palavra, querido, entenda uma coisa, agora é com Ele. Porque Ele vai cumprir por causa do caráter que Ele tem, e Ele vai cumprir sobre a tua vida. Quando uma promessa é precipitada sobre você, descanse, porque se Deus falou, Ele vai fazer. Agora, quando eu estou passando minha luta, minha dificuldade, eu estou de olho na promessa. Mas o dia que eu me assentei, o dia que você conquistou parte da tua promessa, porque ela é tão ampla, apóstolo, eu cheguei na minha casa, uau,
Terminamos de pagar todas as prestações, tremendo, imobiliamos. De repente eu me vi sentado na sala da minha casa. As dores que eu sofri quando o dinheiro acabou na construção, o sofrimento que eu passei para poder esperar os prazos que me deram, que ia demorar 2 meses, demorou 6 meses. As circunstâncias que eu vivi no meu processo. Quando você senta lá na tua sala, pega o controle e liga a televisão, você nem se lembra da dor mais, porque você vai se lembrar só de uma coisa: eu me assentei na minha promessa. Agora, o dia que você estiver lá, não esqueça de uma coisa: da onde Deus tirou você. Porque se você guardar isso, não terá limites para a sua prosperidade. Tem alguém recebendo aí ou não? Se você guardar esse segredo que eu estou lhe dando, você não terá problemas com nada que Deus quer fazer através de você, porque você é uma pessoa confiável, onde Ele sabe que você não vai se perder, não vai soberbecer, que o fato de você romper na vida, você não vai se esquecer do teu passado, da onde Deus fez uma grande e poderosa obra na tua vida. Então hoje, o que Deus... Pode dar uma salva de palmas, celebre em nome de Jesus. São marcas, glória a Deus. Por que Deus permite que as marcas permaneçam? Por isso. Porque marcas carregam lembranças, mas não dói mais. A ferida foi removida, a dor foi arrancada, mas aquela marca está dizendo: aquele acidente eu me lembro dele. Aquele dia eu passei por isso. Aquele dia eu sei o que eu vivi. E essas lembranças, elas são a tua segurança. Porque essa falta de lembrar, porque você sabe que o problema do crente não é falta de fé, querido. É falta de memória. Porque se você se lembrar do que Deus fez na tua vida no passado, eu duvido que você vai duvidar do que Deus vai fazer no futuro. Então não é falta de fé, é falta de memória. Porque se você chamar a memória aquilo que Deus fez, quem está entendendo? Se você chamar a memória aquilo que Deus já fez, e você olhar para frente o desafio, você vai falar: Deus, eu sei que o Senhor vai fazer, porque eu estou me lembrando lá atrás, quando o Senhor fez no meu passado. A última coisa, diz o texto: soprou sobre eles. Fala comigo. É tremendo esse sopro de Jesus. É inesperado. Você acha que foi óbvio? Apareceu Jesus, começa a falar shalom, depois e sopra, e começa a soprar na cara dos discípulos. Vem Pedro, vem Tiago, e começa a soprar. Após eles caíram ou não? Eu não tenho essa informação. Eu só sei de uma coisa: eles receberam o Espírito Santo. Jesus soprou e disse: receba o Espírito Santo. Depois Jesus sai dali, aparece outras vezes. Mas sabe o que aconteceu ali? Eles receberam fôlego para continuar. Jesus estava dando a eles a condição de permanecer na terra vitoriosos, de abrir aquela porta trancada da alma, a porta da casa, encarar Jerusalém, encarar quem quer que seja, porque agora eu estou pronto para enfrentar os próximos desafios da vida. Você veio para cá, nós não trancamos as portas. Mas a minha oração é que quando você sair daqui hoje, você olhe para fora, olhe para o teu futuro, olhe para a tua vida. Que em nome de Jesus, irmãos, aquele mesmo fôlego está presente aqui. Aquele mesmo fôlego está presente aqui. Deus vai te dar uma visão clara do que Ele quer fazer. Não se trata de você, querido. Não se trata só de você estar confortável. Eu já podia e Silvia ter parado muito tempo. Sabe onde? Lá no galpão. O dia que a gente comprou a primeira propriedade, que foi lá na tendinha, estava tudo pago. 400 lugares, um sonho. Sabe aquele bebelô? Palavra antiga, né? Escritório administrativo. Agora a gente podia dizer assim: vamos descansar. 400 lugares, coisa linda, vamos... Aí não tem jeito, porque não se trata da gente. Não tem nada a ver comigo, irmãos. Tem a ver com o propósito de Deus. Aí a gente inventa moda, como dizia meu pai: está inventando moda. Não era eu que estava inventando moda, é Deus que inventa moda. A gente veio para esse lugar aqui, muita luta para pagar aluguel, depois compramos, muita luta para pagar, depois construímos, muita luta para construir. E agora eu chego aqui sabendo que muitos de vocês têm ido embora porque não conseguem entrar, o carro fica longe. Eu não sei que moda eu vou inventar, mas alguma moda está chegando aí. Não tem jeito. Agora, aqui está confortável para mim, está confortável para nós.
A gente podia ficar tranquilo quanto a isso, mas não tem jeito, porque quem vive por um propósito, não vive por aquilo que pensa, querido. Porque é maior do que eu, é maior do que você. Deus quer colocar um sopro dentro de você, que não seja só para você pagar a conta. Tem gente que fala assim, trabalhei, paguei minha dívida, minhas contas, está resolvido. Irmão, você não está nessa terra para sobreviver não, meu irmão. Você não está aqui só para comer não, isso é coisa de animal. Você veio para mudar a vida de pessoas. Você veio para transformar realidades. Você veio para prosperar, para que a sua prosperidade, só quem quer receber, vamos lá, para que a sua prosperidade derrame sobre a vida de pessoas, transforme em realidades. Então, em nome de Jesus, se ponha de pé agora. Quando Jesus soprou sobre eles, Ele disse, receba o Espírito Santo. A gente é muito místico quanto às coisas, porque a gente acha que todos recebem do mesmo jeito. Caíram ou não caíram? Talvez um caiu, outro ficou de pé, outro ficou tremendo, outro ficou de um jeito, um ficou colado na parede, não é? Imagina, aqueles 11 ali, pastor Fábio. Você imagina, depois teve os 120 no mesmo lugar, né? Foi 50 dias depois desse dia. Você vê que 50 dias antes tem um mistério. Jesus só falou só com o grupo dele. Ele sopra e diz, recebe o Espírito Santo. Jesus só deu aquilo a eles, sabe por quê? Porque Jesus sabia que todos eles iam usar o fôlego até a última hora da vida deles. Eu não vou pregar sobre isso hoje, mas se você ler sobre o mártir de cada um deles, o único que não morreu como mártir foi João, que morreu de velho na ilha de Patmos, lá pelo ano 100. Agora, todos, mesmo João, porque o que ele passa ali foi como mártir. Jesus sabia que o sopro que ele estava colocando dentro do pulmão deles ia ser usado até o último suspiro na terra. Porque Jesus não investe em quem não é confiável. Por que você precisa de algo se você não quer usar? Para que você quer uma unção se você não tem uma missão? Não tem porquê. Cada discípulo meu tem uma missão. Você chegou o bispo Leite falando aqui, fala isso, faz isso. Você chama outro, vai falar outra coisa. Cada um tem uma missão. Com criança, com jovem, com idosos, com cesta básica, isso, com aquilo, cada um tem uma missão, respiram isso o tempo todo, e cada vez que Deus me dá novos discípulos que têm uma missão, essa igreja cresce. Por quê? Porque na verdade, irmãos, essa igreja é resultado de pessoas que têm uma missão, é só isso. Quando a gente coloca aqui, 100 ovelhas, você coloca essa pulseira, é uma missão que a gente tem. Só que é fazer parte de algo maior do que você, porque fazer só por você, você pode aposentar já, vai viver na roça, vai lá, aposenta. Agora você tem que entender que Deus quer te prosperar, Deus quer te capacitar, Deus quer te ungir, porque Deus quer te dar a capacidade de influenciar milhares de pessoas. Deus quer te dar graça para você interferir em situações. É exatamente isso que Jesus está fazendo. O tamanho do sopro tem a ver com o quanto esses homens iam usar esse sopro na vida deles. Agora, será que você está pronto para receber fôlego hoje? Porque o fôlego de Jesus, querido, é para você respirar, ou até a volta dele, ou até a sua morte, e dizer, não vou desistir não, apóstolo, eu vou servir a causa do meu Senhor Jesus. Não se sinta na parede não, pelo amor de Jesus. Eu não estou te colocando na parede, eu estou só te dizendo que quando você pede, Deus me sopra esse fôlego, eu quero continuar, eu quero, é para viver uma vida sem mimimi, é parar com esse negócio de crente cheio de problema, é assumir a sua posição no reino de Deus, é você entender que Deus te chamou para algo, e que está aí dentro de você. Ontem eu falava para um discípulo que a palavra vocação vem do vocare. Vocare é uma palavra do latim que significa voz que grita dentro de você. Tem uma voz gritando dentro de você, meu irmão, há muito tempo. Aí já que eu falei do assunto, apóstolo, e aí, como eu sei meu chamado? Chamado é a voz que vem de fora, que quando se encontra com a voz que vem de dentro. Chamado é quando a necessidade aparece, você olha para ela, dentro de você tem algo gritando, vai lá e resolva. Só que tem alguém do teu lado que diz, eu não vou fazer nada. Aí você critica, não critica, porque o vocare dele é outro, a voz dele é outra. Só que você está vendo uma necessidade, está dizendo, eu não estou conseguindo dormir desde ontem, desde que eu ouvi uma narrativa sobre uma família aqui do lado, que o filho lá está passando necessidade, que o filho está nas drogas, eu estou querendo pegar meu carro e ir lá na cidade, buscar não sei o que. Irmão, não adianta, ninguém é igual a você. Só que essa voz está dentro de você, vai se encontrar com um chamado fora de você. Quando você entender isso, você vai ser a pessoa mais feliz dessa terra. Ei, tem alguém aí, irmãos?
Deus quer soprar desse vocário que está dentro de você, dessa voz interna que grita. Não tem nada de gente melhor ou pior, mais abençoado, menos abençoado. A diferença é quem ouviu a voz e quem não ouviu. É só isso. Só isso. Eu ouvi a minha voz, a minha equipe já ouviu. E você? A minha pergunta é: você quer ouvir essa voz e receber um sopro de Deus dentro de você? Levanta suas mãos. Pai, em nome de Jesus, renova-nos. Renova-nos, meu Pai, em nome de Jesus. Eu clamo, Senhor, por essa palavra, para que o Santo Espírito possa visitar a tua igreja. E assim como Jesus soprou sobre aqueles discípulos, Senhor, sopra sobre essa igreja, meu Pai, para que receba o Espírito Santo, para que receba, ó Deus, o fôlego para continuar, para que receba um ânimo novo, meu Pai, para que possa romper os obstáculos, para que possa sair da zona de conforto e entrar na zona de combate, meu Deus. Levanta homens e mulheres aqui, aonde a voz interna, o vocário, a vocação está gritando dentro deles, meu Deus. Há um chamado no reino, porque a última palavra que o Senhor disse na terra foi: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Há um chamado do céu na terra, meu Pai. Leva-nos a esse ambiente da ressurreição. Ó Deus, talvez alguns aqui estão como aqueles 11, dentro de uma sala fechada, sentidos fechados, ouvido fechado, olhos fechados, a boca fechada. Mas quando o Senhor soprou sobre eles, os sentidos se abriram, meu Pai. Abra, meu Deus, abra o entendimento da tua igreja, dos teus filhos e filhas neste lugar, meu Deus. Ah, Senhor, o que o Senhor deu a eles é maior do que eles. O que o Senhor deu a eles é maior do que a própria existência deles. Por isso desperta-nos, Senhor. Desperta-nos, Senhor. Eu preciso fazer isso. Você que está aqui, ouça o que eu vou lhe falar. Você que está aqui, o nível da desistência está lá, no nível 0. Você chegou aqui hoje dizendo: eu estou no momento da minha vida que eu preciso desse fôlego. Você não precisa inventar um movimento teu agora, mas você que está aqui hoje dizendo: eu estou no meu limite, sai do teu lugar, vem aqui. Você que está dizendo: eu preciso, eu necessito, sai do teu lugar e vem aqui. Só essas pessoas. Talvez você veio hoje, não precisa bater palmas, gente. Você que hoje está dizendo: eu preciso, apóstolo, essa palavra, eu estou zerado de fôlego. Você não precisa ajoelhar se quiser apenas. Se quiser ficar em pé, pode ficar em pé. Fique como você achar confortável. Sai do teu lugar, eu quero orar por você. Você veio hoje aqui porque Deus lhe trouxe. Você está no limite. Eu sei que todos aqui precisam dessa palavra, ok. Mas eu estou pedindo para que venham apenas pessoas que estão dizendo: apóstolo, eu estou no limite, acabou, eu não aguento, eu estou desistindo de tudo. É você, apóstolo, vou me expor, não tem problema, ninguém está exposto. Você está dizendo a verdade. Você está dizendo: Senhor, sopra em mim, me ajuda a vencer. Vir no altar, querido, é uma atitude de coragem. Pode se aproximando. Vir no altar é uma atitude de ousadia. É uma decisão dizendo: Deus, eu não vou desistir. Você que está aí pensando em desistir em alguma área da tua vida, até mesmo de tirar a própria vida, apóstolo, mas até mesmo, venha, se aproxime mais do altar, por favor, para caber todas as pessoas. O Espírito Santo me incomodou no meio dessa música agora. Apesar de eu orar por toda a igreja, eu vou orar, já orei também, mas eu quero muito clamar por essas pessoas que estão aqui nesse altar agora, porque você está anunciando que você está vazio, que você precisa desse sopro, que você está no teu limite. Você veio porque você entendeu essa mensagem. Você veio porque você sabe que Deus vai fazer, que Deus tem o poder de tocar aquilo que nenhum homem nem mulher pode tocar. Nenhum profissional pode chegar onde Deus chega na tua alma. Deus vai chegar, o Espírito Santo vai chegar. Comece a buscar essa presença. Você que está aqui no altar, a igreja toda, comece a pedir a Deus. Comece a clamar: Espírito Santo. Faz a tua oração dizendo: me ajuda. Espírito Santo, vem com teu fôlego. Vem.
Vem, apóstolo, eu vim, mas eu nem tenho Jesus como Senhor da minha vida. Vem também você, identifique para nós. Eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. Vem também, se mistura com essas pessoas aqui no altar. Se mistura com eles e depois pede ajuda dizendo: eu vim aceitar Jesus, mas em nome do nosso Senhor Jesus. Na rota da ressurreição, nessa quarta mensagem, a palavra de Deus é essa: eu lhe darei fôlego para continuar a tua história. Só que o Senhor, Ele dá fôlego para quem é confiável, quem está disposto a usar o fôlego dele. Ele quer fazer algo tão poderoso na tua vida, que aquilo que está hoje vergonhando você, vai ser o que vai ser a honra que Ele vai dar a você. Talvez você duvide que eu vou lhe dizer, mas aquilo que hoje está roubando a tua paz, você terá autoridade para libertar pessoas no futuro, quando você contar o seu testemunho, que Deus te livrou, que Deus se moveu, que Deus agiu na tua causa. Ah, igreja, levante as mãos, meu Pai, em nome de Jesus. Ah, meu Deus, pelo amor do teu nome, Jesus, eu declaro shalom, shalom, paz sobre essas pessoas nesse altar, paz sobre essas pessoas. Eu declaro shalom. Eu declaro, ó Deus, que aqueles que estão sentindo esmagados pela vida, esgotados no teu limite, que não tem força para lutar mais, esses são a matéria-prima do teu milagre aqui hoje. Esses são o que o Senhor vai contar uma história através da vida deles. Por isso, em nome do nosso Senhor Jesus, eu te abençoo, meu irmão, eu te abençoo, minha irmã, para sair dessas portas hoje com a tua mentalidade transformada, com teus olhos abertos, com os teus ouvidos atentos, porque Deus entrou no meio. Deus está no meio de vocês. Deus entrou no meio. A porta estava fechada, mas Jesus entrou lá no meio e soprou sobre eles. O Senhor está entrando aonde está trancado na tua vida, e Ele está soprando do fôlego, soprando do fôlego. Eu declaro sobre você, eu declaro sobre a tua casa, eu declaro sobre a tua família: o diabo não vai vencer, ele já foi vencido. O Cristo ressuscitado tem a chave da vitória na mão, e por isso eu declaro: Ele vai abrir portas, Ele vai abrir portas. Eu profetizo em nome de Jesus. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso, e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá!